Dando início aqui ao nosso trabalho de sociologia sobre a Revolução Industrial, com a minha equipe formada por Joaquim Arthur, Manuel Henrique e eu, Heitor Mazaniel. É claro que para começar a falar sobre esse assunto que é a Revolução Industrial, nós precisamos ter uma base de estudos sobre o assunto, porque a Revolução Industrial é um assunto muito importante que marcou com certeza a linha do tempo até hoje. A Revolução Industrial é lógico que tem seus fatores e características que foram essenciais para que ocorresse, para que acontecesse a Revolução Industrial no ano de 1760. E esses fatores foram a acumulação de capitais, ética protestante, matérias-primas, a mão de obra e cercamentos na época, a burguesia no poder, a Revolução Gloriosa e a supremacia naval. E é claro que suas características, que são muito importantes, eram as matérias-primas como carvão e ferro, a energia a vapor que foi descoberta, foi inventada na época. Teve o seu setor têxtil, a formação também do proletariado, a separação entre capital e trabalho, jornadas e salários, trabalho infantil e feminino, divisão do trabalho, alienação, a urbanização e o ludismo e o cartismo, que é uma parte muito importante. É lógico que o assunto inteiro é muito importante e interessante de estudar, mas o ludismo e o cartismo foi uma coisa que marcou muito na época também. É claro que para termos uma base e mais ou menos uma noção para podermos discutirmos sobre a Revolução Industrial, eu vou ler um pouco do desenvolvimento do assunto para que nós possamos ter a noção para discutirmos sobre o assunto. A Revolução Industrial teve seu início no ano de 1760 na Inglaterra, no Reino Unido. O pioneirismo inglês foi o principal motivo para que a Inglaterra se tornasse uma grande potência mundial. Dentre os motivos para isso, temos a criação da máquina a vapor, criada no Reino Unido, algo essencial e que marcará a fase deste processo. Dois fatores fundamentais para isto foram a chegada da burguesia inglesa ao poder político no século XVII, e isso fez com que o Estado adotasse uma série de medidas que beneficiaram o desenvolvimento industrial. E o outro fator foi os ingleses terem passado séculos acumulando riquezas com as atividades como o comércio internacional, o tráfico de escravos, cercamento de terras e o caça, que era na época uma prática de roubo a navios de outros países, como se fosse um tipo de pirataria em nome do Estado. Tudo isso rendeu um capital que levaram os ingleses a investirem na indústria. E foi aí que começou toda essa bagunça, toda essa reviravolta na época, na Inglaterra, que acabou gerando essa revolução industrial. Para que nós possamos entender mais do assunto, eu vou deixar meus dois colegas explicarem os outros tópicos que nós dividimos. Nós dividimos esse assunto em 4 tópicos, 5 com desenvolvimento, mas como eu já estou explicando o desenvolvimento, são os 4 agora que meus colegas vão explicar, que são o operários e burgueses, ludismo e cartismo, a expansão e, por fim, as consequências. Operários e burgueses. Naquela época, a burguesia abusava de algumas vantagens, em parte devido às revoluções inglesas no século XVII,
que acabaram dando algumas vantagens para a burguesia no parlamento, limitando até a participação da aristocracia e da realeza. A burguesia inglesa era a mais poderosa do mundo, governado em seu país, ao contrário de regimes aristocráticos do resto do continente. Para os operários foi um período bem diferente, marcado por muita exploração. A classe operária crescia juntamente com as fábricas, pelo fato do saneamento de terras para a burguesia. Muitas famílias de camponeses foram expulsas e foi o êxodo rural que explodiu os latifúndios, trazendo a mão de obra necessária para preencher as fábricas nas cidades. Porém, os trabalhadores das fábricas viviam em condições precárias, com a carga horária de trabalho muito alta, uma remuneração irrisoria e sem direito nenhum garantido por lei. Isso tudo resultou em um movimento como cartismo e ludismo. Ludismo e cartismo. Os ludistas, quem seguia o ludismo, invadiam as fábricas na época para quebrarem as máquinas. Por esse fato, ficaram conhecidos também como os quebradores de máquinas. Já os cartistas tentaram conseguir direitos através da política. Eram as cartas do povo. A expansão da Revolução Industrial ocorreu em 3 fases. Na primeira, em meados do século XVIII e no início do século XIX, ela se estendeu na Inglaterra até a França, e o principal combustível era o carvão. Na segunda fase, já no final do século XIX, as máquinas se espalharam para o resto da Europa, Estados Unidos, Japão, e o principal combustível era o petróleo. E aí já começaram a usar os motores a combustão. Já na terceira e última fase, no início do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a regulação expande para outras regiões do mundo, trazendo tecnologia de massa e ainda hoje presente no nosso dia a dia. É tanto que esse evento trouxe consequências que lidamos até nos dias de hoje. Como, por exemplo, os métodos de produção ficaram mais eficientes. Com isso, as mercadorias se tornaram mais baratas devido ao processo rápido de criação. Estimulou o consumo, levou ao crescimento desordenado das cidades, que levou à poluição ambiental no mundo inteiro e ameaça ao futuro da vida na Terra. Todos esses pontos estão coligados desde o início da Revolução Industrial. Basta pesquisar e procurar entender e se aprofundar um pouco, para que consiga ligar cada ponto e conhecer a história de ponta a ponta. E assim encerramos o nosso trabalho.